Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Wellington Santos, sou professor de instituições de educação profissional, sou conteudista, sou também consultor tributário, atuando há muitos anos já na área tributária e vim ministrar esse curso para vocês, ICMS Substituição Tributária. Nesse treinamento, nós vamos trazer os principais conceitos que envolvem a substituição tributária. Vamos trazer as bases legais, as normas que devem ser observadas para quem quer iniciar os seus estudos de substituição tributária, para quem quer consultar, se aprofundar sobre o tema. E como não poderia deixar de ser, nós vamos trazer também questões práticas. Como calcular o ICMS de substituição tributária? E vamos aproveitar para trazer as grandes dificuldades que normalmente os profissionais têm no momento de efetuar esse cálculo. Você é nossa convidada, nosso convidado. Vamos lá? Muito bem, iniciando esse nosso treinamento da forma como eu costumo iniciar, trazendo a fundamentação legal. Isso é muito importante. Na área fiscal tributária, nós profissionais não podemos fazer nada, sem que a gente saiba o porquê estamos fazendo. E sem que a gente não saiba aonde buscar tais informações. O ICMS de substituição tributária, primeiro dispositivo legal que eu preciso estudar, assim como todo e qualquer tributo, é a Constituição Federal. Wellington, mas a Constituição Federal ela não me traz muita coisa, né? Já consultei a Constituição Federal e ICMS de substituição tributária tem tão pouca coisa. Vejam, o papel da Constituição Federal não é detalhar, não é esmiuçar os tributos. Ela vai trazer a estrutura desses tributos. Nós precisamos conhecer qual a regra que foi desenhada pela Constituição Federal para aquele determinado tributo. Por exemplo, para o ICMS de substituição tributária, eu vou destacar aqui para vocês dois dispositivos legais. O primeiro é o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição. É baseado nesse artigo que os fiscos estaduais e o Distrito Federal, eles recolhem o ICMS de substituição tributária. O que diz o artigo 150, parágrafo 7º? A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. E vocês vão verificar que ao longo desse treinamento, ao passo que eu vou trazendo as legislações, os conceitos, eu vou tentando então esclarecer para vocês, já fazendo essa aplicação da teoria com a prática, do que significa, trazendo conceitos importantíssimos para que vocês possam compreender o que é a substituição tributária. Então, quando ela fala aqui que poderá ser cobrado tributo de fato gerador que ocorra posteriormente, a gente começa a entender aonde se encaixa o ICMS substituição tributária. A substituição tributária é uma antecipação do recolhimento do ICMS. Qual é o fato gerador do ICMS? É a circulação de mercadoria. Eu nem vou entrar aqui no mérito de uma discussão que existe no ICMS referente à circulação de mercadoria. Por exemplo, os estados eles vão cobrar o ICMS em quaisquer tipos de saídas a qualquer título. Há quem entenda que o ICMS só incidiria nas saídas que transfiram a titularidade para um terceiro. Sem entrar nesse mérito, fato gerador do ICMS, circulação de mercadorias. O que é a substituição tributária? Eu vou antecipar o recolhimento desse ICMS. Vou dar um exemplo aqui. Pode ser para outros tipos de empresas. Vamos aqui pegar o exemplo do industrial. O industrial, normalmente, ele é o escolhido para ser o que nós chamamos de substituto tributário, né? Nós vamos passar aqui por esse conceito. O que é o substituto tributário? É aquele que foi escolhido pela legislação para ser o responsável pelo recolhimento do ICMS por toda a cadeia de comercialização. Então, o ICMS, normalmente, ele seria recolhido pelo industrial, quando vende, por exemplo, para o atacadista.
O atacadista, quando, por exemplo, vender para o distribuidor, recolhe também ICMS, porque tem a circulação de mercadoria. O distribuidor, quando, por exemplo, vende para o varejista, recolhe ICMS, porque houve a circulação de mercadoria. Na substituição tributária, o industrial, por exemplo, ele vai ser o escolhido para recolher o ICMS por toda a cadeia de comercialização até chegar no consumidor final. Essa é a essência da substituição tributária, ok? Então ele vai recolher o ICMS no lugar do atacadista, no lugar do distribuidor, no lugar do varejista, até que essa mercadoria chegue ao consumidor final. Perfeito? Por isso que a legislação, por isso que a própria Constituição Federal utiliza o termo fato gerador presumido. Se o fato gerador de ICMS é circulação de mercadoria e, por exemplo, o industrial vai ter que recolher esse imposto por saídas que ainda vão acontecer, que já são justamente as saídas pelo atacadista, a saída pelo distribuidor, a saída pelo varejista, entenderam? Então, o industrial recolhe no lugar de todos esses. Outro dispositivo que eu trago da Constituição é o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha B, tá? Que estabelece que a substituição tributária ela tem que ser tratada por lei complementar, tá? Disposta por lei complementar. Então isso já me traz uma outra informação. Olha a importância de começar pela Constituição Federal. Ela me traz a informação de que eu tenho uma outra legislação para estudar. E qual é essa outra legislação? É a conhecida Lei Candir, a Lei Complementar 87 de 1996, que vai trazer lá uma série de informações importantes da substituição tributária nos artigos 6º ao 10º. Importante aqui reiterar para você que está aí iniciando seus estudos na área fiscal, na área tributária, importantíssimo, lei complementar, ela vai trazer as normas gerais referentes àquele tributo. Vou aqui dar o exemplo do ICMS, que é o imposto que nós estamos tratando. Eu não posso estudar apenas por um decreto, pelo regulamento do ICMS, tá? Eu tenho que conhecer, eu tenho que respeitar a hierarquia das leis e tenho que começar estudando por onde? Constituição Federal e depois lei complementar. Ela vai trazer as normas gerais. Todos os estados e o Distrito Federal, eles têm que obedecer aquilo que está disposto na lei complementar. O que a lei complementar 87/96 vai trazer do ICMS para a tributária e por isso é importante que você estude. Eu trouxe aqui alguns tópicos. Bom, vai trazer os tipos de substituição tributária, vai trazer fato gerador do ICMS substituição tributária, vai trazer base de cálculo do ICMS substituição tributária, vai trazer substituição tributária, aplicação nas operações interestaduais, também a restituição do ICMS substituição tributária, que inclusive consta lá do artigo 150, parágrafo 7º, que o contribuinte, quando na venda ao consumidor final, ele verifica que o preço da mercadoria ele é menor do que o preço que foi calculado para recolher o ICMS substituição tributária, esse que está vendendo para o consumidor final, ele pode se restituir do ICMS que foi recolhido a maior. Tá? Nós vamos ver aqui de que forma que eu defino a base de cálculo do ICMS substituição tributária. E já adianto para vocês, qual que é o grande problema da substituição tributária? É você identificar qual será o preço cobrado ao consumidor final. Essa é a grande dificuldade, a grande celeuma da substituição tributária, o grande problema da substituição tributária, e nós vamos verificar como que os fiscos estaduais estabelecem essa base de cálculo, tá? Mas, se essa base de cálculo for num preço muito maior do que o preço praticado ao consumidor final, o contribuinte que está vendendo para o consumidor final pode se restituir desse ICMS. Perfeito? E a Lei Complementar 87 de 96, ela traz também a antecipação tributária. E eu quero fazer um destaque para vocês. A antecipação tributária não tem nada a ver com a substituição tributária que nós vamos tratar no nosso curso. Tá? A antecipação tributária é quando eu compro uma mercadoria de um outro estado. Essa mercadoria, no estado do adquirente, ela está sujeita à substituição tributária. Porém, o remetente que está lá em outro estado,
ele não tem a obrigação de recolher o ICMS substituição tributária. E nós vamos ver em quais casos isso acontece. Muito bem, quando essa mercadoria entra no estado do adquirente, pelo fato dessa mercadoria estar sujeita à substituição tributária e pelo fato do remetente não ser obrigado ao recolhimento, esse adquirente terá que recolher a antecipação tributária. Ponto importantíssimo, o cálculo da antecipação tributária é diferente do cálculo da substituição tributária. Por isso que esses dois mecanismos de recolhimento do ICMS não podem ser confundidos, ok? Se você se interessou, marca aí e quem sabe a gente pode fazer também um curso a respeito desse assunto. Outra norma importantíssima para quem quer estudar substituição tributária, Convênio ICMS número 142 de 2018. Lá eu vou ter também as normas gerais da substituição tributária, vou ter os contribuintes, base de cálculo, o prazo de recolhimento, ressarcimento, as obrigações acessórias, a forma de emissão do documento fiscal. Vou ter também o Código Especificador de Substituição Tributária, conhecido como CEST. Cada mercadoria que está passível, que poderá se sujeitar à substituição tributária, ela tem um código, que é esse Código Especificador de Substituição Tributária, conhecido como CEST, que deve ser informado no XML da nota fiscal. E nós vamos falar aqui um pouquinho mais para frente do CEST, ok? E é o Convênio ICMS 142 de 2018 que vai trazer a lista de quais as mercadorias que podem se sujeitar à substituição tributária. Quem é um pouquinho mais antigo na área vai lembrar que antigamente, lá anterior a 2016, não existia uma lista uniforme de produtos sujeitos à substituição tributária. Cada estado poderia aplicar a substituição tributária para o produto que quisesse. E nós tínhamos aí uma grande variações a depender do estado onde a empresa estava estabelecida, e muitas vezes a empresa está estabelecida em mais de um estado. Ela tinha uma série de variações quanto aos produtos que deveria recolher substituição tributária. A partir de 2016, nós tivemos então essa lista uniforme. Então agora nós temos uma lista de quais os produtos podem se sujeitar à substituição tributária. Então é importante que você consulte o Convênio ICMS 142 de 2018, porque lá vão estar os produtos, vão estar o CEST, vão estar a descrição, a classificação fiscal. Então é muito importante que você conheça essa legislação. Um ponto de destaque para quem vai estudar o Convênio ICMS 142 de 2018. Wellington, comprei uma mercadoria, estou no Rio Grande do Sul, comprei uma mercadoria do estado de Minas Gerais. Essa mercadoria, quando eu verifico a descrição do produto, quando eu verifico a classificação fiscal desse produto, ele está contido lá na lista do Convênio ICMS 142 de 2018. Só que o remetente, o fornecedor lá de Minas Gerais, ele me disse que ele não tem obrigatoriedade de recolher o ICMS, mas o Wellington, eu verifiquei, está no Convênio ICMS 142 de 2018. Vamos trazer aqui um esclarecimento importante. Todos os produtos que estão no Convênio ICMS 142 de 2018 é uma lista autorizativa, ou seja, aqueles produtos os estados podem cobrar substituição tributária. Você terá que verificar na legislação do estado de destino se esse estado está cobrando a substituição tributária sobre aquele produto ou não. Então veja, Convênio ICMS 142 de 2018 é apenas autorizativo. Você vai verificar a legislação do estado de destino para verificar se na legislação daquele estado, aquele estado optou por tributar via substituição tributária aquele produto, perfeito? Então isso é importante. Nós temos também os convênios e protocolos. Veja o quão é importante os convênios e protocolos. Wellington, mas o que são convênios e protocolos? Os convênios e protocolos são acordos que os estados celebram para a cobrança da substituição tributária nas operações interestaduais. Então, anote aí. Convênios e protocolos são acordos celebrados entre os estados somente nas operações interestaduais.
Então, se eu estou, por exemplo, no estado de Goiás e vendo para o estado de Sergipe, se houver um acordo, um protocolo, um convênio em que o estado de Goiás e o estado de Sergipe sejam signatários, tenham realizado esse acordo, eu posso ter então a cobrança da sucessão tributária. Perfeito? Então, isso é muito importante. E aqui, inclusive, no material que vai ser disponibilizado para vocês, nós temos os links para vocês acessarem os protocolos e convênios. Wellington, eu conheço esses links, já os acesso, mas tenho grande dificuldade porque quando eu entro lá, quando eu entro no link para acessar os protocolos, para acessar os convênios, só aqui deixando claro, esse link está lá no site da Confas, esses links estão lá no site da Confas. Quando eu entro lá, ele está separado por exercício e tem lá uma enxurrada de protocolos e convênios. Como eu vou encontrar se tem um acordo entre estado X e Y para cobrança da opção tributária sobre determinado produto? Você vai construir essa base de dados ao passo que você precisar dela. Tá? Então, isso é importante. É pesquisa, é estudo. Não tem outra forma de você construir sua base de dados. E aí você vai olhar para mim e dizer, Wellington, mas eu tenho uma consultoria, eu tenho um produto, eu tenho uma ferramenta. E ela já me diz quais são os acordos, os protocolos, os convênios. Muito bem, sim. Mas uma coisa eu quero destacar, e já deveria ter feito esse destaque em nosso treinamento. Não é porque você tem uma ferramenta que faz o cálculo, não é porque você tem uma máquina que faz um cálculo, uma inteligência artificial que faz um cálculo, que você, profissional, não tenha que saber como efetuar o cálculo do ICMS, sucessão tributária, como pesquisar, como encontrar, como acessar as informações necessárias para calcular o ICMS, sucessão tributária. Isso é importantíssimo. Imagine, por exemplo, você está numa reunião, uma reunião importantíssima, há uma demanda de compra de produtos relevante, expressiva em valores, e você sai da reunião com a seguinte tarefa: olha, nós precisamos que esse caminhão saia daqui a pouco. Eu sei que esse é o pesadelo de muitos profissionais da área fiscal tributária. O caminhão precisa sair, o caminhão está na porta. Não é assim? Mas acontece. E você tem que calcular o ICMS, sucessão tributária. É um estado para o qual você ainda não havia vendido a mercadoria. Então você vai precisar verificar os parâmetros para cálculo, verificar quais são os acordos que existem, para quais os produtos existem esses acordos, se realmente você tem que vender com subvenção tributária, é uma operação interestadual, muito bem. E aí você vai entrar na sua ferramenta, você vai entrar lá na sua consultoria e você está com um problema técnico de internet. Você vai então se virar para o seu superior, para aquele que é responsável pela operação e dizer, olha, espere um pouquinho, porque agora eu não estou conseguindo acessar a ferramenta que calcula o ICMS, sucessão tributária? É claro que não. Então é importante que a gente conheça, pessoal. Isso é fundamental para qualquer profissional da área fiscal tributária. Perfeito?